Estamos trazendo notícias e informações sobre a eleição 2020, as eleições municipais. Eu estou hoje aqui no Fórum Eleitoral da 62ª Zona Eleitoral, que compreende Rebouças e Rio Azul. Vou conversar com o Marco Canever, que vai trazer informações importantes. A primeira questão, Marco, que eu pergunto para você, observando os locais de votação, tanto de Rebouças quanto de Rio Azul, nós percebemos de que houve uma alteração, foi suprimido em vários locais de votação. E a pergunta que eu faço a você inicialmente é o que ocorreu, qual é o número dessas alterações, em termos de sessões eleitorais, e por que isso ocorreu. Seja bem-vindo, Marco. Olá, Cleiton. Realmente nós tivemos uma grande reviravolta nas eleições em relação às sessões eleitorais e locais de votação. E isso aconteceu em razão de problemas de urna eletrônica. A Justiça Eleitoral ela teve problemas em relação à fabricação de novas urnas eletrônicas, não foram fabricadas novas urnas, 2020, e as urnas de anos anteriores a 2010, 2008 e 2006, não podem ser usadas nessas eleições. As informações que nós temos do TRE foi que, em razão disso, nossas urnas do Paraná inteiro, várias urnas tiveram que ser deslocadas, cedidas para outro estado, no caso São Paulo. E com isso, mais de 2.000 urnas foram enviadas para São Paulo. Nós tivemos que, em razão disso, remeter urnas ao TRE e isso ocasionou a extinção de sessões eleitorais, a extinção de alguns locais e a junção de várias sessões eleitorais aqui nos nossos municípios. Isso aconteceu a nível do Paraná inteiro. Começando por Rebouças, em termos de números, então, de quantidade de sessões que foram extintas ou foram aglutinadas a outras, enfim. Olha, para se ter uma ideia, nós tínhamos 91 sessões ativas, criadas em 2018, e agora nós temos 49, que vão funcionar nas próximas eleições, porque algumas agregações foram definitivas, ou seja, não voltam mais, as duas sessões juntaram e não vão voltar a ser independentes, e muitas outras sessões foram juntadas apenas para essa eleição, a fim de que na próxima eleição, prevista para 2022, se tenha a real dimensão do parque de urnas e daí se decida se vai manter essa agregação ou não. E Rebouças ficou como, então, nessa situação? Rebouças ficou com 25 sessões, nós tínhamos aproximadamente 36, e Rio Azul com 24 sessões. Com essa redução, a pergunta que vem, Marco, é a seguinte. Como a eleição tem que escolher lá para majoritário e proporcional, vai haver uma demora maior do eleitorado em virtude do número, aumentar o número de eleitores em sessões? Nós ainda não temos esses dados, mas em razão até da pandemia, da Covid-19, o TSE decidiu que esse ano nós não teremos aquela habilitação biométrica do eleitorado. Então, a identificação do eleitor e o tempo em que ele permanecerá nas sessões será menor. Isso com certeza colaborará para que a gente não tenha muitas filas, apesar desse incremento razoável do eleitorado em cada uma das sessões. Atualmente, Rebouças e Rio Azul tem quanto em universo de eleitores, Marco? Rebouças tem 11.515 eleitores aptos e Rio Azul possui 10.522. Total da zona, 22.037 eleitores. A eleição mantida para 15 de novembro. Sim, a eleição está definido já por emenda constitucional. Esse ano vai acontecer no dia 15 de novembro. Bem, Marco, a pergunta que a maioria das pessoas está se fazendo agora, porque nós estamos num período de pandemia e há necessidade do distanciamento social, com a chegada, a aproximação das eleições agora, nós estamos em agosto, mas se perdurar e não houver essa alteração, e já estamos iniciando praticamente aí no período da campanha eleitoral, como é que fica aquelas questões de reuniões costumeiras realizar em comunidades do interior, candidatos fazem as reuniões, uma vez que não pode haver aglomeração de pessoas? O que a lei eleitoral fala sobre isso, ou ela não tem nada relacionado a isso, a restrição de número de pessoas, porque não pode se aglomerar mais do que 10 pessoas, e geralmente uma reunião
política para o candidato expor suas ideias, no mínimo é 40, 50 pessoas. E aí, a grande pergunta que os pré-candidatos estão se fazendo nesse momento é com relação a isso. Vai ser possível ou não fazer essas chamadas reuniões políticas? A emenda constitucional, a mesma norma que adiou as eleições, também previu que a Justiça Eleitoral não vai cercear atos de propaganda, salvo se tiver fundamento em um parecer prévio emitido por autoridade sanitária, estadual ou nacional. Então, a princípio não há nenhuma vedação aqui, reuniões públicas, né, nesses casos, comícios, ou às vezes não é um comício, são aquelas reuniões que acontecem geralmente em centros comunitários, de algumas pessoas para discutir a campanha, a política em si, né? Reuniões justamente para que o eleitor conheça os seus candidatos. Isso não está proibido expressamente pela norma, então está permitido, mas pode haver uma proibição baseada em parecer técnico sanitário. E aí nós temos que aguardar o momento oportuno para analisar isso. O Fórum Eleitoral aqui da 62ª Zona está fechado ao público, assim como o Fórum, né, da comarca. E há uma previsão de até quando isso deve permanecer assim, Marco? Bom, todos os fóruns eleitorais estão fechados para atendimento ao público, inclusive o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Não há uma previsão porque vai depender da pandemia. Mas os serviços disponibilizados ao eleitor estão sendo fornecidos por outros meios, especialmente a internet, que fornece lá no site do TRE do Paraná, no site do TSE, certidões, outras informações que são geralmente aquelas que o eleitor busca agora. E nós do cartório eleitoral, apesar do fórum estar fechado, estamos atendendo por telefone. Então, se o eleitor entrar em contato com o cartório eleitoral no nosso horário normal de atendimento, que é do meio-dia às 19 horas, nós vamos atender por telefone. Certo. Aí nós analisamos qual é a demanda do eleitor para então dar o melhor direcionamento. Muitas vezes atendemos ou por telefone mesmo, orientando onde o eleitor encontra o serviço, ou fornecemos de alguma forma, por e-mail ou por WhatsApp, o documento que o eleitor necessita. Bom, nesse momento, qual é a data mais importante do calendário eleitoral na sequência, Marco? Bom, antes de falar da data mais importante, é bom lembrar, e essa dúvida mais recorrente nas ligações, que o prazo para fazer título, para transferir o título já era, né? Já acabou, foi lá em maio. Então não há como, mesmo em razão da pandemia, se alterar o título de eleitor. Existem, salvo engano, raras exceções que se referem a policiais militares ou pessoas que têm um trato específico da Justiça Eleitoral que podem ser alocados temporariamente numa sessão. Nós não temos aqui em Rebouças nenhuma situação dessas até o momento. Já o próximo passo, ele se refere às convenções partidárias, né? Nós teremos de 31 de agosto a 16 de setembro o prazo no qual os partidos definem os seus candidatos em reuniões que agora expressamente estão permitidas de serem realizadas por meio virtual. As atas dessas reuniões serão enviadas para a Justiça Eleitoral via internet, assim como os pedidos de registro, até a mesma data final ali, que é o dia dia 26 de setembro. Então, dia 26 de setembro é a data final para que se registre os candidatos. Essas são as principais datas. Existem outras, algumas foram alteradas pela emenda em prazos, digamos assim, não postergados de maneira fixa, né? No caso, 42 dias, alguns fixados em lei tiveram a sua prorrogação proporcional ao tempo em que o pleito foi adiado, ou seja, ao tempo em que a eleição foi adiada, 42 dias.